Olá, pessoal. 3 pacientes comentaram comigo sobre o casamento às cegas 50 a mais, que são pessoas acima de 50 que se propõem a entrar nesse programa da Netflix e criar relações às cegas e passar por uma experiência de um casamento às cegas, né? Enfim, eles se conhecem nas cabines e depois eles vão viver uma lua de mel de uma semana, depois eles vão morar juntos por 20 dias e aí decidir se vão casar ou não. Então tem várias temporadas e essa última temporada foi a temporada das pessoas com mais de 50 anos. Então é uma análise psicológica, assim como eu faço análise de filmes, séries. Então essas pacientes comentaram, falaram, que seria muito interessante ouvir, como eu sou terapeuta de casais, né, psicóloga de casais, famílias. Então aqui fica uma reflexão para a gente pensar sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos como atuamos nos relacionamentos, como a gente se posiciona e vale a gente refletir sobre nós mesmos e sobre as nossas relações, né? Então a gente usa como exemplo. Na psicologia não tem julgamento, né? Então se atravessou o paciente, então 3 pacientes comentaram que mexeram com elas, inclusive mexeu com o interesse, né, de realmente buscar um relacionamento acima dos 50. Isso é uma reflexão importante que cada um se faz e se questiona se vale a pena. E essa temporada do Casamento às Cegas mostrou que foi a temporada mais desastrosa dos casais. Então, fica essa reflexão. Será que foi uma coincidência o desastre dos casais, assim, os desentendimentos, as brigas, etc? Ou tem uma questão da fase, né, da faixa etária que eles estão, da fase de vida que eles estão? Será que se relacionar acima dos 50 é mais difícil, é mais complexo? Então aqui a gente vai trazer algumas reflexões, eu vou trazer um videozinho para cada casal, do máximo 10 minutinhos aí. Então, primeiro casal, Nívia e Ricardo. Então, gente, primeira coisa que me veio assim, por que que eles escolheram um uruguaio? Né? Assim, eles devem ter recebido centenas de milhares de inscrições de homens brasileiros interessados, mas eles resolveram escolher um estrangeiro, né, para participar e representar os homens brasileiros. Isso já fica a minha crítica, né? Porque nós fala um pouco do complexo cultural, né? A gente tem essa coisa de brasileira de valorizar muito o estrangeiro, de ficar hipervalorizando. Então acho que entrou um pouco nisso. Quem fez a seleção acabou entrando nessa sedução aí de vamos colocar alguém diferente, alguém, enfim, fica um questionamento. Com certeza tiveram vários outros brasileiros que se inscreveram, mas eles decidiram escolher um uruguaio que já tem uma questão cultural aí, que já tem uma diferença cultural. Eu atendo pacientes que são casadas com pessoas de outros países, de outras culturas e vice-versa, né? E tem um desafio no relacionamento de realmente ter esse alinhamento, essa adaptação às culturas. Então a gente percebe aqui nesse casal, no final, inclusive, o rompimento foi justamente por um mal entendido, um desentendimento, que ela trouxe os votos, né, lá no casamento, no jantar pré-casamento, ela trouxe os votos, que é culturalmente feito, né, esses votos antes do casamento, e também quem assiste o programa sabe que os casais preparam os votos pré-casamento. E o Ricardo simplesmente surtou no jantar, e surtou de uma maneira extremamente imatura. A gente percebe assim uma imaturidade, um desalinhamento com a idade que ele está, por exemplo, né, em questão de maturidade emocional. Ele simplesmente disse que não entendia por que ela tinha sempre informações à frente dele, por quem falou para ela que era para fazer votos. Ninguém falou para ele para fazer votos, ele simplesmente deu um show, um piti, como a gente fala, né? Levantou da mesa e deixou ela sozinha sentada no jantar. Olha isso, gente. Olha que violência psicológica, que abuso. E como isso acontece frequentemente, as pessoas não se dão conta o quanto isso é agressivo. Você ou é a mesma história de desligar na cara, de bloquear, de excluir a pessoa, você não dá espaço para o diálogo.
O que falta é diálogo. A pessoa levanta e deixa o outro falando sozinho. Que vergonha, que abuso, que absurdo, que e ainda mais fazendo isso na frente de milhares de pessoas. A pessoa está sendo filmada, ela sabe que ela está num programa, que ela está sendo filmada, que o jantar está sendo filmado. E ele tem uma atitude dessa. É assim, um descontrole emocional, né? Uma imaturidade, uma falta de respeito em relação ao outro ser humano que está na sua frente. Então, se você já fez isso, trabalhe o seu emocional, busque um acompanhamento psicológico, trabalhe as suas emoções, os seus comportamentos, porque isso se chama violência psicológica. Então, acho que o mundo, né, todos precisam entender quais são os tipos de violência psicológica que acontecem nas relações humanas. E isso é uma violência, é um abuso psicológico, né? Tanto do homem quanto da mulher. A mulher que sai, bate a porta. Gente, esse tipo de descontrole são violências, são tipos de violência. E você vê a Nívia muito tranquila, muito calma, escolheu participar desse experimento, apesar dos filhos dela não apoiarem, e tem todo o direito de não apoiar também. Ela muito consciente, né, muito tranquila disso, respeitou a opinião dos filhos, mas também acabou respeitando a opinião dela. E ela foi viver essa experiência, né? Ela foi mergulhar nessa experiência de uma forma muito tranquila, muito equilibrada, e claramente a gente vê que desde o começo o Ricardo ele não estava muito confortável. E aí entra, né? Quando a gente sente os sinais, e a Nívia sentiu esses sinais lá no primeiro jantar da lua de mel. Ela sentiu que ele estava sempre criticando ela em alguma coisa, fazendo algum tipo de questionamento, algum tipo de julgamento. Então, gente, isso é muito importante na relação. Tem até o livro da Clarice, das Mulheres que Correm com Lobos, né? E aí ela fala do Barba Azul. Eu lembro muito desse conto do Barba Azul, porque a Barba Azul é aquilo que a gente ouve e que a gente a gente escuta, a nossa intuição fala que tem algo de errado nesse relacionamento, nesse começo de relacionamento. A gente escuta os sinais, a gente sente uma voz interior que é a intuição, mas a gente ignora. A gente vai ignorando. Então a Nívia sentiu isso. Essa voz da intuição dizendo, ele tá me... Nossa, mas ele fazia sempre umas críticas, né? Sempre algumas críticas assim, não, porque você já percebeu que você sempre o dono da razão, né? Sempre o... E no final, olha só, ele mostrou aquela persona no começo e no final ele mostrou o oposto, né? A sombra dele de fato. Então, na frente era uma persona de equilibrado, de isso, de aquilo, de fazendo pontuações analíticas em relação ao comportamento dela, e no fundo ele tinha essa sombra que veio a se manifestar no jantar final, e claro que na hora do casamento, na hora a Nívia agradeceu, fez um discurso muito educado, muito polido, e encerrou ali, não aceitou o pedido de casamento, não disse o sim no final. Então é isso, gente. Importante a gente refletir sobre as nossas atitudes, sobre o controle emocional, sobre o nível, né, de envolvimento, que é quando a gente entra numa relação, o quanto o outro é um outro ser humano, com sentimento, com emoções, e o quanto é importante a gente também nos valorizar e também valorizar a condição do outro como ser humano. Então é isso. Vamos daqui a pouquinho para o próximo. Quem quiser continuar ouvindo, eu vou fazer um vídeo para cada casal.